Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bovespa caindo 2%, zerando os ganhos do ano, né, com tudo que a gente já vem falando, né, desde lá do dia 9 de novembro, quando mudou toda, né, na verdade assim, não mudou, ficou mais claro, está cada vez ficando mais claro quais são, qual é o viés econômico, o viés político que vai ser adotado nesse novo governo, né? Tinha uma expectativa de um pragmatismo, lá. Só que, né, isso tudo tá mais, por enquanto, né, não assumiu o governo, mas tudo que vem sendo sinalizado antes de assumir sinaliza que nós teremos um governo, né, naqueles moldes do Estado indutor do crescimento, né, nova matriz econômica, que, né, é a política que levou para a crise fiscal de 2014 e 2015. Por enquanto, é essa expectativa, que não é o mercado que está, né, chorando em relação a isso. É o que está sendo sinalizado, e o mercado ele só incorpora as sinalizações, porque o mercado financeiro trabalha com expectativa. Quando tudo acontecer, não adianta nada, né? Se você já entendeu o que está acontecendo, você não está ganhando dinheiro, você não ganha dinheiro. Você ganha dinheiro na expectativa de aquilo vai acontecer, ou que aquilo vai acontecer e que você ganhe, né, nesse movimento de ajuste de expectativa. Por isso que o mercado financeiro é tão difícil, e por isso que às vezes, né, é tão complicado a gente entender essas sinalizações. Mas é isso que vem acontecendo, curva de juros aí voltando a projetar, está bem estável, né, mas projetando aí juros a 14% ano que vem. Lembrando que esse é o cenário mais otimista, o cenário base mais otimista. E aí também a gente teve um dia de correção para as commodities, né, o minério de ferro aí caindo 2,3%, natural, subiu 30% no mês passado, uma correção, e acabou pegando aí, por exemplo, uma Vale caindo 3%, setores de siderurgia também sofrendo uma correção. O dia só não foi pior, né, apesar de ter caído 2%, só não foi pior porque disparada do petróleo, então o petróleo aí subindo 3%, né, por enquanto aí subindo cerca de 3%, então isso ajudou a amenizar um pouco a questão da Petrobras, a Petrobras amenizou um pouco as perdas, agora que o petróleo deu uma porrada, e garantiu alta, né, de empresas que são correlatas ao petróleo, por exemplo, uma Prio, né, subiu aí 4%, que foi, inclusive, né, foi uma das ações que a gente adicionou na semana passada, né, em vista do petróleo ter batido $75 o barril, né? Inclusive, se você quer ter acesso à comunidade do Infobolsa, fazer parte da comunidade, não ter, né, pelo menos assim, a gente, por incrível que pareça, a carteira está positiva, né, porque a gente está com 3 ações, 2 muito defensivas e uma correlacionada ao petróleo, que quem trouxe semana passada. E por incrível que pareça, a gente não pegou toda essa correção, né? Se você me acompanha aqui no fechamento, com certeza você viu todas as movimentações que a gente fez na carteira do Infobolsa. Não viu, né? Mas deu para entender bem as conotações que foram ditas. A gente foi se zerando tudo. Então a gente, né, o mercado está a 105 mil pontos, a gente começou a zerar lá no comecinho de novembro, então a gente não participou desse movimento de queda, né? Porque, né, infelizmente, teve muita gente que seguiu comprando nesse movimento de queda, varejo, empresas que estão relacionadas diretamente com a curva de juros, não olham a curva de juros, ou a pessoa que recomenda para você talvez não entenda a importância da curva de juros nas métricas das empresas, nas métricas de relação de risco-retorno, no custo de oportunidade, né? E a gente não participou dessa queda, então evitou ter na carteira ações caindo 20%, 30%, 40%, e só de não participar disso a gente já ganhou bastante, porque a gente colocou em coisas de renda fixa que protege o nosso capital, e temos caixa aí para quando o mercado chegar nos objetivos de queda, a gente poder continuar vivo para tentar aproveitar essas boas oportunidades que eventualmente podem aparecer, né? Então, se você quer participar dessa comunidade do Infobolsa, não deixe de acessar aqui o link que está na descrição desse vídeo. Beleza? Então, petróleo ajudou bastante. Nos Estados Unidos, né, mercado norte-americano subindo mais de 1%. O volume foi muito baixo, né, mas na expectativa, né, pelos dados importantes dessa semana. Amanhã a gente tem inflação ao consumidor norte-americano,
às 10h30, vai ser bem importante, porque a gente teve na sexta-feira a inflação ao produtor que ficou acima do esperado, e na quarta-feira o último grande dia do ano, né, reunião do Fed a partir das 4, com comunicado, projeções econômicas, projeções de juros, e 4h30 a fala do presidente do Fed, Jeremy Powell. Então vai ser bem importante esses 2 dias para o mercado, né? A gente tem aqui tem BCBR também, mas o foco vai ser Estados Unidos, tá bom? Bom, então a gente confirmou a perda dos 108 mil pontos, a gente encontrou um suporte importante no 104, a gente vai dar uma olhada melhor isso no gráfico, mas a expectativa é voltar para 100 mil pontos, né? Então, nessa ideia do estado indutor do crescimento, cresceu, né? Os rumores apontam, a gente teve na sexta-feira a confirmação do Haddad como ministro da Economia, né? E cresce, então está muito forte o rumor do Mercadante, que foi coordenador da campanha, né? Como diretor, né? Presidente aí do BNDES. Petrobras tem alguns rumores, mas acho que tem muito mais, tá tendo a tendência aí muito mais para o BNDES do que Petrobras, tá? E aí, para isso, seria preciso alterar a lei das estatais, né, que não pode ter participante nos últimos... Participantes do governo, pessoas que participaram do governo nesses últimos 36 meses, não podem participar, não podem assumir, né, vaga no conselho de administração ou diretoria. Uma das... como posso falar? Uma das leis que foram criadas no governo Temer, né, que, querendo ou não, um governo de transição, foi o melhor governo que a gente teve nesses últimos tempos, e que, né, assegura essa questão de você não ficar aí colocando gente política, cabide político em funções importantes dentro de estatais. Aí se mudar essa lei das estatais, que faz sentido, levando em conta que o Mercadante fez parte, né, do governo, ele quer participar disso, aí cria mais, não é questão assim, intervenção, não é isso. Essa não é a questão, pelo menos para o mercado, né? O mercado não é a questão da intervenção, da lei das estatais, não sei o que, não sei o que. A questão é que é mais uma prova, que essa política vai ser uma política econômica do desenvolvimentismo, né? Aquele desenvolvimentista que foi da época da nova matriz econômica do governo Dilma, são provas apontando para isso, vide o viés que vem sendo colocado no ministro da Economia, esse viés do Mercadante, não é, né, são nomes políticos ou que o viés econômico, né, se mistura muito com o viés político, que no final das contas é expansionista, né? Então, cria-se maior expectativa de expansão de gastos para impulsionar o crescimento, ou seja, piora na percepção quanto ao risco fiscal. E a gente não tem uma âncora fiscal, né, porque o teto de gasto não existe mais, o governo não definiu o que vai ser. Não é importante, né, ter uma âncora fiscal, o novo governo, vamos deixa para o meio do ano que vem, até o final do ano que vem a gente vê até o final do ano que vem a gente vê o que a gente faz. Sobra para quem combater a inflação, a expectativa de aumento de inflação, e que no final das contas é um país que vive de meta de inflação. Sobra para a Selic. Então a Selic vai combater a inflação como? Ainda bem que a gente tem um Banco Central independente subindo juros. Ou, se não subir os juros, ficando nesse 13,75 por muito mais tempo. Um ano e meio. E quem que sobrevive, né? Poucas empresas sobrevivem um juro nesses níveis e poucas pessoas conseguem viver no juro nesses níveis em vista de tudo que vem acontecendo com inadimplência. E isso, entre outros efeitos, bate em mercado de trabalho, crescimento, enfim. Então, né, se você, inclusive, quer entender um pouquinho mais, vale a pena dar uma pesquisada no Google sobre efeitos da alta de juros na economia, na inflação, enfim, na economia em especial, né? E na inflação seria muito interessante se tivesse uma âncora fiscal, né, um fiscal controlado. Se ficar desse jeito, a gente, né, já vem observando essa precificação no mercado, né? Infelizmente, né, eu escuto, né, muito que você não tá, tem que esperar acontecer. O mercado não espera ninguém, cara. O mercado não espera. Quem espera no mercado financeiro só vê uma coisa. Só vê quando, nossa, é verdade, aconteceu. E aí você descobriu. E quando você descobriu,
que adianta? Você tem que antecipar o movimento. Essa é a dificuldade do mercado financeiro. Então, dito tudo isso, vamos lá falar um pouquinho. Vamos começar com o S&P e depois a gente passa para o nosso querido Ibovespa. Vamos lá? Bom, S&P, né, como a gente foi falando, esse 3.900 é chave, né, vai ser chave aqui pro andamento do S&P nesse finalzinho de ano. E a resultado da inflação amanhã, assim como a reunião do Fed na quarta-feira, vão definir se o mercado vai segurar nesse 3.900, romper esse 4.000 e seguir com essa tendência de alta de curtíssimo prazo, ou perder e aí a tendência de baixa de curto prazo voltar a ganhar momento. Então o 3.900 vai ser vital para o rumo do mercado norte-americano, né? Petróleo aí confirmando, como eu falei, né, uma reação nos $75, né? Vamos ver como é que vai ser, se vai confirmar ou não, tentar voltar para $85 o barril, tá? E minério de ferro caindo 2,28. Nosso querido mercado, fechando com essa queda de 2%, né, mas melhorou no final do dia, né, deixou aqui um sinal de reversão, não, na verdade foi um repique, né, depois de ter caído muito, e muito motivado aí para as empresas do setor ligadas, por exemplo, petróleo, tem essa questão também das empresas ligadas à exportação, né, porque se você for ver, por exemplo, uma Lojas Renner, caindo aí mais de 1%, Tenda caindo 4%, Bradesco caindo 1%, aí a recuperação de Petrobras, né, chegou a cair muito mais, é uma bela recuperação. Vale, né, Vale também fechou em queda, ajudou bastante aí, queda de 3%, por conta da correção do minério de ferro, como a gente falou, natural dentro desse movimento. Então, mercado encerrando dessa forma, essa queda de 2%, confirmou o pivô de baixa, atingiu um objetivo intermediário, que era esse ponto aqui rompido, né, esse ponto aqui rompido aqui em agosto, é um ponto intermediário, mas não se iluda com essa sombra inferior, porque a tendência de baixa acabou de ser iniciada, né? O mercado não, eu acredito que o mercado não vai fazer isso aqui, né? Derreter e tal de uma vez só. Acredito que vai ser naqueles conta-gol, fica um pouco aqui, depois perde, assim vai. O objetivo dessa perna de baixa, se a gente projetar lá o Fibonacci, cadê o Fibonacci? O pessoal gosta de Fibonacci, né? Cadê? Se a gente projetar aqui, né, a perna de baixa aqui, ou se você quiser, fala, não, eu quero usar daqui, sei lá, qualquer ponto aí que você usar, aqui, ali, qualquer lá, aqui, ali, tal, tudo aponta para essa faixa dos 100 mil pontos. Né? Tudo aponta para essa faixa de 100 mil pontos como principal objetivo. Aqui é um objetivo intermediário, e aqui realmente, né, se voltar para 100 mil pontos, o mercado fica de fato extremamente barato. Né? Então, difícil, né? A gente está em tendência de baixa no curto prazo, no curtíssimo prazo, um viés de baixa no curto prazo, porque a gente perdeu, né, as médias do semanal. Elas estão voltando a cruzar na venda, que nem fez aqui, né? Ao mesmo movimento, tá vendo? Tá vendo que é o mesmo gráfico, né? Mesmo sinal, mesmas coisas, né? Então, a mesma coisa que aqui foi quando? Inversão da curva de juros. Olha que coisa de louco, né? Aqui março, abril, tal, né? Março, abril. E aqui foi o pico da curva de juros. Então, assim, tá, né? Não acho que vai, eu falei, não acredito que vai acelerar de uma vez só, tal. Mas não duvidaria também, porque o mercado acabou de iniciar a tendência de baixa de curtíssimo prazo. Quando que isso vai ser revertido? Só se voltar a negociar acima de 108 mil pontos. Né? Montar aqui um sinal de reversão, e romper. Ou se fizer que nem aqui, 2 dias de uma porrada só, e vai depender muito dessa curva de juros voltar a projetar queda para o ano que vem. Que não me parece pouco provável, levando em conta todas as sinalizações atuais. Então, a expectativa é voltar para os 100 mil pontos. Lembrando, né, só para não esquecer, que a gente vinha falando sobre isso, fazer parcial
desde os 118 mil pontos, quando falhou esse rompimento, e zerar boa parte da carteira, seja stop, seja no prejuízo, seja na parcial, seja no que for, né, quando perdeu os 114 mil pontos. Então, queria, como é que eu posso falar assim? Importante é que se você acompanhou e observou as operações, espero que você não tenha pego, por exemplo, isso aqui, né? Perder 30% e tal, né? Então, as coisas estão sendo precificadas agora, né? As coisas estão sendo precificadas e conforme for avançando, né, essa curva de juros, e conforme se as commodities não engatilharem um novo movimento de alta, a gente deve chegar aqui em 100 mil pontos. Não sei se de um dia para o outro, mas a expectativa para o começo do ano que vem, sem dúvida nenhuma, é voltar para essa região, que é, né, se a gente for observar, o fundo dessa congestão gigantesca que a gente está no curto prazo. A gente está ganhando viés de baixa, né, essa congestão gigantesca aqui desde 2019, tirando a porrada de 2020, o mercado ele segue nesse travado aqui, 98, 95, 120 com 130. Aqui é um ponto, sem dúvida nenhuma, historicamente um ponto atrativo de compra. Aqui eu fico extremamente confortável em entrar. Extremamente confortável. Muito, mas muito confortável mesmo, né? Então vamos ver. Vamos ver. Caixa não falta, né? Tem 85% de caixa. E no radar a gente tem bastante empresa interessante. E vamos ver como é que vai ser. Como é que vai ser o movimento, né? Uma das entradas que a gente fez, né? Aqui quando voltou para R$33. Essa faixa aqui dos R$33, né? Aqui essa região aqui. 33 e... Quanto que foi que a gente fez? 33, né? 33 foi para o 3, né? Para aproveitar esse movimento do petróleo também. Chegou por aqui, não conseguiu romper, a gente já tira já boa parte da operação e cai fora, né? Então, sem muita comemoração, né? E com muito medo, né? A questão é, quando o mercado está em tendência de alta, tipo aqui, né? Quando estava em tendência de alta, fez sinal de reversão, tem que ir com vontade, né? Tendência de alta, você tem que aproveitar, cara. Tendência de alta aqui, ó, pá, tendência de alta. Tem que aproveitar, tem que aproveitar. Agora, quando entra a tendência de baixa, como acabou de entrar a tendência de baixa, a gente tem que ficar mais esperto, né? Tem que ficar mais esperto com isso, porque operar contra a tendência nunca é um trabalho fácil, né? E geralmente é um trabalho doloroso. Além de não ser fácil, é um trabalho doloroso. Beleza? Bom, então é isso. Aí a gente está falando de Petrobras, né? Então diversos papéis voltando, né? Um Bradesco, né? Diversos papéis voltando aí para mínimas importantes, né? No caso do Bradesco, por exemplo, voltando aí para os fundos intermediários de 2020. Bom, pessoal, então é isso. Amanhã vai ser bem importante a definição com relação à inflação ao consumidor norte-americano, e quarta-feira é onde o bicho vai pegar e vai definir rumo do mercado em si, né, de todo o rumo do fechamento do ano, tanto para o Ibovespa quanto para o mercado norte-americano, em especial para o mercado norte-americano. Beleza? Então é isso. Grande abraço e até mais.